Alto Tietê e com uma entrevista para a gente falar do abastecimento de águas na cidade de Mogi das Cruzes, porque a gente recebe aqui nos estúdios da Guardiã. Muito obrigada por ter vindo até aqui, né? O diretor-geral do SEMAI de Mogi das Cruzes, José Luiz Furtado. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom poder prestar contas do nosso trabalho também, falar um pouquinho da nossa cidade e dos desafios do saneamento. A gente sabe que essa questão do desafio do saneamento, não é de Mogi das Cruzes, é um desafio de todos os municípios, mas Mogi passou aí por um processo realmente de investimento em infraestrutura. Qual que é a situação atual? Então, hoje nós atendemos 95% do município, né, com abastecimento de água e somente 66% com coleta e tratamento de esgoto. Então, o nosso maior desafio realmente é no esgotamento sanitário e nós já demos andamento em algumas obras, em algumas regiões e nós estamos numa expectativa também do término do processo de contratação, do processo licitatório também da SP Águas, que tem um investimento muito grande também nas redes coletoras da nossa cidade. Porque essa questão do saneamento é o que mede também o nível de qualidade de vida para a população. Exatamente. O saneamento ele envolve qualidade de vida, envolve saúde também, né? Tem estudos da ONU que a cada R$1 aplicado em saneamento, você economiza R$4 em saúde. Então é muito importante que nós tenhamos o saneamento funcionando perfeitamente na nossa cidade, para que nós possamos, enfim, dar mais qualidade de vida para as pessoas. E o que a gente observa, né, Fred, justamente, a gente passou aí pelo período de chuva e quando vem a chuva forte, e a gente também tinha um período aí com a possibilidade de falta de água. Então a gente fica, chove demais, vira aquele caos para a população, mas não chove no lugar certo. Como é que fica para vocês essa administração? Nós enfrentamos o período da crise hídrica, a cidade de Mogi das Cruzes enfrentou muito bem. Nós recebemos o pessoal da Sabesp, porque 40% do nosso abastecimento de água, nós adquirimos a água da Sabesp e fazemos toda a distribuição e também a cobrança. E eles também vieram com a proposta da gestão de demanda noturna, que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que é a redução da pressão das 19 horas até as 5 da manhã do outro dia. E graças aos nossos técnicos lá, que têm feito estudos diariamente, acompanhando, nós apresentamos uma contraproposta para a Sabesp, que foi aceita. Então o município de Mogi das Cruzes não sofreu tanto com a crise hídrica. Nós tivemos alguns problemas pontuais na cidade, mas que nós conseguimos aí atravessar muito bem esse momento e agora os mananciais já estão se recuperando e o nosso desafio é um pouquinho menor, ficou um pouquinho mais fácil, mas a gente está em constante atenção com a questão do abastecimento de água. Agora, só para o pessoal que é do Alto Tietê e está nos acompanhando, só para a gente entender, porque a gente chegou a noticiar que em alguns bairros de Mogi teria redução de abastecimento e da pressão em alguns períodos do dia, principalmente no período da noite. Quando existe essa redução, não é a responsabilidade do SEMAI, é a responsabilidade da Sabesp? Não. Tem uma região, né, região de Brás Cubas, região oeste da cidade de Mogi das Cruzes, ela é abastecida pela Sabesp. A redução da pressão no período noturno, ela é uma prática comum nas companhias de saneamento. Tá. Porque quando você reduz o consumo de água, obviamente que você precisa reduzir a pressão na rede até para não causar um rompimento da rede, né? Se você mantiver a mesma pressão no dia, quando as pessoas estão consumindo, lavando louça, lavando roupa, cozinhando, tomando banho, você precisa reduzir essa pressão para que a rede permaneça em bom funcionamento. Na região de Mogi das Cruzes, na região oeste principalmente, que é abastecido pela Sabesp, a Sabesp queria aplicar a mesma gestão de demanda noturna que ela aplica na Grande São Paulo, que ela é regulada pela Arcesp. E nós, no município de Mogi das Cruzes, nós apresentamos uma contraproposta por conta das condições topográficas da cidade. Se você reduz a pressão às 19 horas e só vai voltar na mesma pressão às 5 da manhã, o sistema como um todo não recupera. Porque a gente tem região muito alta, né? aclive, declive, e isso ia prejudicar sobremaneira a população da nossa cidade. Então tem que entender ali realmente a demanda da população e a região, porque não é um estudo por região, não adianta fazer um estudo geral para a cidade. Exatamente, nós temos lá o nosso centro de controle operacional que monitora online, né,
a condição da nossa rede. Então tem rede que é bombeada, tem outras que é por gravidade. Então tudo isso precisa ser entendido dentro do contexto como um todo para que a gente possa aplicar. Nós fizemos sim a redução da pressão, mas nós diluímos a quantidade que seria de redução ao longo do dia. Então algumas regiões em algum período o consumo é menor, em outros períodos ela é maior. Se é uma região comercial, se é uma região mais residencial, então tudo isso a gente precisa estudar para poder fazer o gerenciamento dessa distribuição para que as pessoas sofram menos com a redução da pressão. Importante também ressaltar que as pessoas, desde 2019, o SEMAI publicou um decreto que as residências precisam ter reservação mínima, então precisa ter caixa d'água, para que, nos momentos como esse, as pessoas possam sofrer um pouco menos. Tá. Agora eu vou tocar num ponto que eu acho que é fundamental e acho que também é de responsabilidade da companhia. A questão da educação, porque o brasileiro, ele desperdiça muita água. A gente anda pelos bairros, quantas vezes a gente noticia, né, Fred? Várias vezes. Essa questão, vai faltar água, a gente está passando por um problema de crise hídrica e a pessoa está lá limpando o quintal, está lavando o carro, né? Essa questão da educação é uma preocupação e também uma responsabilidade de levar essa educação para mudar essa forma como a gente lida com a água, porque o Brasil tem tudo em abundância. Se a gente for em países europeus, o uso de água é muito mais consciente. Sim. O nosso carro-chefe nessa gestão é a educação ambiental. Nós ampliamos o programa de educação ambiental. Nós temos uma comissão de educação ambiental na cidade de Mogi das Cruzes e nós estamos fazendo um projeto de levar as escolas para o SEMAI. Então chama SEMAI de Portas Abertas. E aí a gente pega os alunos do ensino fundamental 1, leva para dentro do SEMAI para eles entenderem todo o processo de produção de água e de distribuição de água. E aí a gente vai ensinando as pessoas que a água é um recurso finito, que nós precisamos economizar, que nós precisamos tratar com responsabilidade esse recurso. Então, esse é um projeto que nós ampliamos. Até o ano de 2024, a gente atendia os alunos do 5º ano. Nós agora, a partir do 4º ano do ensino fundamental 1, as crianças da rede municipal de ensino da nossa cidade, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, elas têm essa visitação monitorada na estação de tratamento de água da região central da nossa cidade e lá a gente faz todo esse programa de educação ambiental. Fora isso, a nossa comissão também vai em algumas escolas em algum período. No ano passado nós formamos 300 alunos da rede municipal, que são os nossos multiplicadores da educação ambiental. E no Dia da Água nós tivemos uma ação muito importante também no Parque Centenário da Imigração Japonesa. Nós levamos lá jogos interativos, brincadeiras lúdicas para as pessoas, tanto para os adultos quanto para as crianças, num trabalho de conscientização, numa parceria que nós fizemos também com a Universidade de Mogi das Cruzes, não só para o consumo consciente de água, mas também para a preservação dos nossos mananciais e principalmente do Rio Tietê, que é a nossa principal fonte de consumo na cidade. Porque daí o filho acaba chega no pai e na mãe, pais, né? É como o cinto de segurança. Você entra no carro com o seu filho. Se você ligar o carro e sair, ele automaticamente vai falar, pai, coloca o cinto. Né? E é a mesma coisa também com o consumo de água. Então a gente ensina lá que tem que fechar a torneira na hora de escovar os dentes, que tem que reutilizar a água da máquina para lavar o quintal, por exemplo. Todos esses são pequenas ações diariamente que vão melhorar o consumo de água. E fiscalização, existe assim para cobrar aqueles que não sabem aí usar a água da maneira correta? Como que funciona isso? E se de alguma maneira, se dói no bolso, é uma maneira de se policiar e educar esse mau cidadão? Nos momentos principalmente de crise hídrica, a Prefeitura de Mogi das Cruzes criou o Comitê de Crise Hídrica logo no início desse movimento. E lá nós colocamos algumas ações que fazem parte também do nosso trabalho. Então o nosso trabalho ele é orientativo, mas a tarifa do SEMAI ela já é uma tarifa que te leva a ter um consumo mais consciente. Então de 0 a 10 metros cúbicos você paga um valor, que é a tarifa mínima.
De 11 a 20 metros cúbicos, esse valor já aumenta da água e do esgoto, e acima de 20 metros cúbicos esse valor é muito maior. Então isso você acaba forçando as pessoas a consumir. É claro que as famílias que têm mais integrantes, elas acabam sofrendo também, porque a gente tem que, em média, cada pessoa consome de 5 a 6 metros cúbicos de água por mês. Então as famílias que são maiores, elas vão sofrer um pouco mais nessa questão da nossa tarifa que é escalonada. Mas é importante lembrar que desde janeiro de 2025 nós já temos mais de 9 mil famílias também cadastradas na tarifa social de água, que é um projeto que a gente colocou em prática agora. E isso é importante, né? A tarifa social para atender essas pessoas que têm menos recursos financeiros para poder, exatamente, mas ao mesmo tempo essa é atrelada ao consumo. E como funciona? Sim, ela tem até uma faixa de consumo que você entra na tarifa social, e também tem outros pré-requisitos, como está inscrito no CAD único, por exemplo, renda per capita. Então tem vários requisitos para serem preenchidos. Mas isso faz parte também dos objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente precisa cumprir. É você dar acesso, né, à água potável para as famílias, independente da sua condição social. Que é o novo marco, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho. Esse novo marco estabelecido, o quanto que na prática vem funcionando e vem sendo aí atualizado do que era antigamente em relação ao uso da água. Não, esse é um grande desafio para a gente, né? Então, hoje, Mogi das Cruzes atende 95% da região com água potável. Nós precisamos chegar até 99% até o ano de 2033. Então, são algumas regiões isoladas, zona rural, por exemplo, que a gente precisa procurar soluções alternativas, mas nós estamos num caminho muito grande. E a cidade não é uma coisa estática, né? A cidade, ela está crescendo diariamente. Então, Mogi vem desenvolvendo, né? Isso, densidade muito grande, muito alta, vários condomínios que foram, nos últimos anos, iniciaram na cidade. Então, todo esse trabalho a gente precisa fazer para dimensionar isso. Mas a gente também tem investimentos previstos aí, né, para os próximos anos, para que a gente possa, por exemplo, a Etaleste, a gente está terminando o pacote licitatório, um investimento de 45 milhões de reais para dobrar a nossa capacidade, que hoje a gente trata lá 250 litros por segundo, vai passar para 500 litros por segundo de tratamento de água. Porque tem algumas regiões que têm um boom imobiliário e muitas vezes a infraestrutura não acompanha. Exatamente. Mas no SEMAI, desde que eu assumi em janeiro de 2025, a gente tem adotado práticas de contrapartida das empresas. Então, o empreendedor, quando ele dá entrada num projeto, a gente geralmente pede para que ele faça alguma contrapartida para o município, ou uma extensão de rede de água, ou algum reservatório de água em algum bairro, para poder nos ajudar. Isso como negociação ou como obrigação? É como obrigação, né? Como obrigação. Para que ele possa fazer aquele empreendimento, ele tem que dar uma contrapartida para a nossa cidade. Por quê? Quando você faz o estudo de impacto, você percebe que muitas vezes os empreendedores, eles vêm, fazem lá o loteamento, vendem os lotes, às vezes não são nem da cidade, vão embora. E essa infraestrutura, a manutenção dessa infraestrutura e depois dar conta de tudo isso, de todas as demandas dessa população nova que vai chegar na nossa cidade, fica a cargo da prefeitura e também do SEMAI. E também depois fica aquela cidade toda esburacada. Exatamente. Com obra para remendar ali um problema causado. A gente não quer parar o crescimento da cidade, mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Hoje você é morador de Mogi, certo? Sou nascido e já foi vereador de Mogi. Exatamente. Então já teve no outro lado ali brigando pela população. Não que agora não esteja, sim, né? Mas hoje, olhando para o lado da população e realmente na forma como, nas necessidades da população, o que ainda falta para Mogi quando a gente fala de abastecimento e saneamento? Na verdade, a gente ficou alguns anos aí sem investimentos. Então, o SEMAI, ele vai completar 60 anos esse ano. Então é uma autarquia já sexagenária, né? É a única da região ali do Alto Tietê, a única cidade que possui essa autarquia de saneamento próprio. E a gente tem desafios de cidade grande, que são desafios comuns. Por exemplo, a região do Centro Expandido. Um grande desafio que a gente tem é o combate a perdas de água, por exemplo, né? A região do Centro Expandido, você imagina que a nossa rede tem aí aproximadamente 60 anos.
ou mais. E em alguns locais você não consegue fazer grandes intervenções por conta da mobilidade urbana, por conta de que as ruas não foram projetadas para o que a gente tem hoje, por exemplo, do fluxo de veículos. Hoje, Mogi das Cruzes tem praticamente um veículo para cada 2 moradores, licenciados e com placa de Mogi das Cruzes. Fora o pessoal que está em trânsito, que vai para o litoral, que vem aqui para São Paulo, que vai para Guarulhos, para o aeroporto. Então, você vê que esse desafio é muito grande. Então, o que nós estamos estudando agora? Métodos não destrutivos, por exemplo, para fazer essa substituição de redes na cidade, que é importante para que a gente tenha esse combate a perdas. E também as regularizações fundiárias, por exemplo. Porque quando se fala em perda de água, as pessoas imaginam que essa água está vazando e está indo embora, por conta de falta de manutenção. E muitas vezes não é isso. Existe um consumo social, por exemplo, que é essa diferença, essa perda social é a diferença do que é distribuído e não é faturado. Isso não significa que essa água está sendo perdida no meio do caminho. Há um consumo social, só que em área de vulnerabilidade e de habitação irregular, que nós não podemos ainda fazer a cobrança dessa fatura. Então, aquela infraestrutura nós não podemos fazer em áreas irregulares, enquanto não tiver a regularização fundiária. Então, são esses os grandes desafios. Tirar esse esgoto que a cidade coleta e joga também para dentro do Rio Tietê. Então, isso está previsto nesse programa Renasce Tietê do governo do estado, que a SP Águas agora está licitando. Serão cerca de 238 milhões de reais em investimentos em coleta e tratamento de esgoto na nossa cidade. Vou chamar reforço aqui para a gente saber se Mogi das Cruzes está realmente em dia com essa questão do saneamento e também com a questão do abastecimento de água. Acho que uma pessoa que você conhece. Ricardo Café, bom dia! Bom dia, Café. Bom dia, Fabi. Bom dia, José Luiz Furtado, diretor-geral do SEMAI. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, Fabi, o Zé Luiz, ele já foi diretor do SEMAI no passado, um gestor competente, já foi vereador na cidade e é também funcionário de carreira da prefeitura. Então conhece bem a máquina pública, conhece bem como funciona, né, toda a parte burocrática, a parte de gestão, e realmente a gente tem acompanhado aí alguns avanços nessa questão do abastecimento e do tratamento de esgoto, de esgotamento sanitário aqui no município. Fabi, tem uma pergunta para o Zé Luiz. Olha, a gente acompanha realmente o SEMAI, você acabou de destacar, né, Mogi das Cruzes é a única cidade aqui do Alto Tietê que tem esse serviço municipalizado. Qual que é o desafio de fazer essa gestão, Zé? A gente tem aqui a região produtora do Alto Tietê, nós temos 5, se não me engano, 5 reservatórios, né, que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Então, aqui no Alto Tietê são represas que tem em Salesópolis, Suzano, Mogi das Cruzes. Qual que é o desafio de se fazer a gestão da água no município, tendo em conjunto, né, também essa gestão estadual, eu vou dizer metropolitana, né, que a Sabesp faz aqui na região? Café, obrigado pela pergunta. Na verdade, os recursos hídricos eles estão sob responsabilidade do Estado. Então a gente tem a outorga, né, para poder fazer a captação desses recursos ali no Rio Tietê. E na verdade o grande desafio é você manter um diálogo permanente, né? A Sabesp é que atende as regiões ali, as outras cidades ali do Alto Tietê. Então a gente tem estreitado esse relacionamento agora com a privatização aí da companhia, mas a gente tem constantes conversas tanto com a SP Águas, a nossa agência reguladora, que é a Ares PCJ, e também com a Sabesp. Eu acho que o diálogo é muito importante. Por exemplo, nós temos uma demanda na nossa cidade, e numa última reunião que nós tivemos com a SP Águas e com a Sabesp, a região aqui da Grande São Paulo, Zona Leste de São Paulo, por exemplo, tinha uma carência maior de volume de água. E a gente conseguiu chegar num denominador que, olha, se você mantiver a minha captação em X percentual, a gente consegue liberar para que vocês possam fazer uma captação maior no Rio Tietê. Então, esse diálogo permanente com os técnicos da Sabesp, entre os técnicos da Sabesp e também do SEMAI, esse conjunto, essas ações conjuntas, elas facilitam muito o nosso trabalho, porque a gente sabe que a demanda por água é cada vez maior e a disponibilidade hídrica é cada vez menor. Então essa região da Grande São Paulo, principalmente o Cantareira, sofreu muito mais, né?
Nós tivemos alguns momentos de estresse lá também com a baixa do rio Tietê, mas nós conseguimos manter ali um volume mínimo de abastecimento para que as pessoas não pudessem sofrer tanto na nossa cidade de Mogi das Cruzes. Algumas cidades do entorno, infelizmente, tiveram problemas muito maiores do que o nosso. Nós tivemos algumas regiões pontuais que a gente já sabe que possuem esse déficit aí de abastecimento, mas as pessoas também nos ajudam muito, economizando e também tendo reservação na sua residência, que é importante. Muito bem. Então, Café, a gente conversava aqui e destacava justamente essa questão da educação, né? Que é o principal caminho para a gente ter. A gente precisa do investimento público, principalmente nessa questão do saneamento cada vez maior, porque é o que mede aí a qualidade de vida da população, mas também da educação da população, dessa questão do brasileiro aí no desperdício de água, que a gente aprenda a usar água com consciência. Quero agradecer a sua participação aqui no Download da Notícia, primeira edição. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos. A gente quer acompanhar. Ô, Café, eu quero acompanhar esse projeto aí nas escolas. Eu acho que é bem interessante para a gente poder divulgar. Se você autorizar a gente quer acompanhar. Já está autorizado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Estar aqui com vocês. Obrigado, Café. É sempre uma honra poder estar aqui e falar do nosso trabalho também. Café, enquanto eu me despeço aqui do Luiz, você toca aí as notícias do Alto Tietê, combinado? Combinado, Fabi. Só para terminar, uma coisa muito importante que o Zé Luiz costuma falar aqui, o poder público, né, faz o seu papel, né, mas nas entrevistas o Zé sempre destaca duas coisas, né? Essa reservação da água que ele falou é a caixa d'água em casa. É muito importante todo mundo ter o seu reservatório em casa, né, Zé? Porque às vezes o SEMAI ou a própria Sabesp precisa fazer uma manutenção. Quem tem caixa d'água nem sente, né, quando isso acontece, né? Exatamente. Perfeito. A gente entrevistou aqui o José Luiz, que é diretor-geral do SEMAI de Mogi das Cruzes, trazendo as informações e a situação realmente do saneamento e do abastecimento de água na região. E a gente agora vai tocar aí com as notícias do Alto Tietê, direto do Alto Tietê de Mogi das Cruzes com Ricardo Café. Eu vou me despedir aqui do Zé Luiz, daqui a pouco a gente volta. Eu volto com mais informações, eu e o Fred. Estamos mas apostos. o Café continua aí te abastecendo das notícias do Alto Tietê.